assunto é com Murilo Rocha. Olá, Murilo. Oi, Lucas, Luciana, bom ouvinte dia da Band News, bom dia. Uma terça-feira meio de cabeça inchada para o atleticano, hein? Eu tô meio atordoado até agora, viu? Com a pancada que o Atlético tomou ontem à noite, né? Depois a gente vai falar desse jogo, um jogo problemático, onde tudo deu errado para o Atlético. Tudo deu errado na noite de ontem. E tomou realmente um sapeca aí, 4-0 em casa. Não é fácil não, viu? E pro Cruzeiro também não foi bom não, né? Dudu aí fechou as portas pro Cruzeiro, enfim, depois o Cruzeiro falou que não queria o jogador também, mas enfim, foi um dia bem ruim pro futebol mineiro. Mas eu, como atleticano, estou de cabeça inchada nessa manhã de terça-feira. Agora, o assunto de hoje, vou repercutir, né? Como eu fiz com outras entrevistas de pré-candidatos, vou comentar um pouco a entrevista de ontem, da pré-candidata do Partido Novo, Luísa Barreto. A Luísa criou uma fama de ser uma gestora extremamente técnica, né? Por onde passou, o PSDB criou essa imagem dela, foi para o governo Zema, e na entrevista dela ontem eu esperava até um pouco mais dessas propostas concretas, né? Acho que a pré-candidata falou de modo muito genérico, assim, não falou nada muito claro que se espera de propostas inovadoras ou mesmo de soluções definitivas para problemas de BH. Acho que isso não aconteceu. Claro, é uma entrevista de 20 minutos também. A gente entende que às vezes não dá para aprofundar em alguns assuntos, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais da entrevista da pré-candidata do Novo, até por ser realmente esse perfil técnico mesmo. Em um certo momento da entrevista ela falou que ela se considera a melhor gestora para poder assumir a prefeitura, e justamente por esta fama eu confesso que eu esperava mais da entrevista da pré-candidata do Novo, mais que eu digo propostas concretas, até nas críticas, né? Aprofundar mais alguma coisa ali, né? Mostrar mais conhecimento mesmo da realidade da cidade de Belo Horizonte. Acho que nesse quesito aí ficou devendo um pouco, apesar de ser isso, é um discurso, né? Às vezes a gente reclama muito do discurso político, populista. O discurso dela é um discurso mais realista. Inclusive chamou a atenção, e para mim foi um dos pontos da entrevista, foi na questão dos servidores públicos, né? Ela, enquanto secretária de Planejamento e Gestão, enfrentou aí problemas, logicamente, com os servidores, nesses pedidos de reajuste e outras coisas mais. E nesse momento, quando foi questionada aqui ontem na entrevista da Band News, ela mostrou que é meio linha dura mesmo nesse entendimento aí da relação com o serviço público, né? Ela falou que o serviço público tem que gerar resultado e tem que ser remunerado para isso dentro da realidade do poder público, né? É um recado já também aí para os servidores públicos, né, municipais, pensando ela como pré-candidata, né? Quando ela fala do que ela entende dessa relação com os servidores, como ela conduziu isso no estado, também é um recado, logicamente, para os servidores públicos municipais. E houve um desgaste, né? Esse cargo é um cargo complicado que ela ocupava no estado, justamente porque há um contato direto ali com os servidores, né? As reivindicações, e ela mostrou meio um perfil mais pragmático, né? Não deu muita atenção aí aos pleitos e, enfim, tocou o carro para frente. Esse foi o entendimento dela. Eu achei curioso que na entrevista de ontem ela foi bem nessa linha mesmo, muito pragmática, muito prática, né? Ao falar aí dessa relação com os servidores, quando foi questionada. Até algum ouvinte falou que devia ter interpelado ela e tal, e como eu tenho feito assim, no dia seguinte tento fazer uma avaliação dessas entrevistas, um comentário mais abrangente sobre a atuação dessas entrevistas. Como a gente disse ontem era o espaço dela falar das propostas dela, apresentar. E eu acho que nesse quesito ela foi, de certa forma, muito genérica, como eu disse aqui no começo dessa avaliação. Agora, é uma candidata de um perfil diferente. Além do fato de ser mulher, ela não tem aquele discurso realmente político, né? Aquele discurso político, assim, ela é um discurso mais pragmático. Em 2020 foi candidata pelo PSDB, não teve um bom desempenho nas urnas, e agora pelo Novo está enfrentando dificuldades justamente por não ter esse traquejo político e também nessa costura de alianças, né? O Novo bancou meio de forma, né, o governador Romeu Zema, sem muita convicção essa candidatura, né? Tanto que se espera a todo momento, até uma pergunta do Orion ontem, se espera a todo momento uma aliança e uma composição, né? Assim, ainda acredita-se que a candidatura dela não chega até o final, que vai acabar compondo com algum partido, PL, por exemplo, de Bruno Engler, seria uma opção, ou então republicanos do Tramonte, será que seria o caminho aí? Se espera ainda uma composição, apesar de, ao ser questionado sobre isso, ela falou que a intenção dela, desde o começo, é concorrer como candidata à Prefeitura de Belo Horizonte e não como vice, não como composição
de chapa de nenhum outro partido, né? Mas essa é uma decisão que a gente sabe que está acima da vontade dela, né? Depende aí de um arranjo dos dirigentes partidários, né? Caso julguem ser melhor para o partido se juntar a outra candidatura. E há essa possibilidade real de uma aliança com o PL, do Bruno Engler, né? Então, mesmo que ela resista a essa ideia, se o partido decidir, o máximo que pode acontecer é um outro candidato ocupar esse posto de vice, não ela, caso ela tenha uma resistência a isso, como já se especula que ela não ia querer compor aí com o Bruno Engler. Mas voltando à entrevista, a minha impressão é essa da candidata, a pré-candidata até então. A gente vê que ela tem um conhecimento, mas ao mesmo tempo não consegue esses, né, exemplos práticos. Eu tenho cobrado candidatos aqui realmente algumas coisas como uma solução para Belo Horizonte, né? Assim, não solução definitiva, a gente não sabe que não tem, mais ideias novas, né? Tentar abordar os mesmos problemas de formas diferentes. E poucos pré-candidatos, acho que o ouvinte tem essa percepção também, conseguem, né, trazer esse discurso, né? Conseguem vir com ideias novas, com projetos renovados, né? Coisas realmente que tragam alguma esperança aí de mudança para a cidade. Eu achei, como eu disse, eu tinha uma expectativa grande pela Luísa, até por esse conhecimento, né, que ela diz ter e tem essa fama de ter, né? E aí, quando a gente conversa com ela, a gente vê que ela entende realmente. E ela elencou aqui que participou de momentos importantes do governo Zema, como a costura do acordo de Brumadinho, que foi muito bom para os cofres do governo do estado, né? Foi importante, então ela exerceu um papel ali fundamental. Mas ainda, quando transforma isso para ela liderando um processo de candidatura de um projeto de executivo, né? Que será a principal, né, líder executiva, que é a prefeita, né? Quando ela participa de uma pré-candidatura dessa, ainda acho que falta esse traquejo, essa veemência, essa facilidade de conversar com o ouvinte, que no caso é o eleitor, né, de Belo Horizonte, conversar com o eleitor e mostrar ali o porquê ela seria a melhor candidata. É isso. Lucas, Luciana.